Projeto Pensadores Cariocas apresenta. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, você tem no seu livro, no seu currículo, alguma coisa relacionada à implementação de políticas públicas, né? E aí eu queria te perguntar, como a gente implementa uma política pública para a filosofia no ensino fundamental para crianças e jovens atualmente? Como é que a gente poderia fazer isso no Rio de Janeiro, por exemplo? A minha opinião, é bem minha opinião, claro que tudo isso depende, né? Tem muita gente estudando isso e tal, mas como eu vejo isso na experiência que eu tenho de ensino fundamental, porque o meu trabalho em educação é basicamente com fundamental. Eu trabalho com prefeituras, né? Então, o meu trabalho é com educação fundamental, com ensino fundamental, e não médio, até um pouco médio, mas basicamente o fundamental, infantil um pouco. O que eu tenho visto é o seguinte: nós temos uma educação no Brasil que há 20 anos atrás começou a ter um fluxo maior, então a gente teve de 20 anos para cá, 25, 30 mais ou menos, uma coisa muito legal na educação, que é todo mundo se interessar, teve muito investimento no passado, né? Estou tirando os últimos anos, que a gente finge que não acontece para poder conversar, né? Senão a gente não levanta da cama. Se a gente pensa o que está acontecendo no Brasil hoje, desde o governo Temer, desde a queda da Dilma, é um negócio nojento. Então, eu vou pular isso. Vou falar como se a gente fosse aquele Brasil antes do golpe. Nós tínhamos um Brasil que acelerava esse processo e valorizava a educação, e a gente estava indo nessa direção. Só que o Brasil é enorme e fazer a gestão da educação não é uma coisa fácil para um município, certo? Então, falando de uma maneira bem pé no chão, nós precisaríamos ter em cada escola um ou dois, dependendo do tamanho da escola, ou 3 ou 4 professores de filosofia no ensino fundamental. Esse professor não precisa ter carga horária fixa dentro da carga horária. O professor de filosofia no ensino fundamental, ele deve, na minha opinião, é o melhor, entrar em todas as aulas, participar de todas as aulas que ele quiser. Ele circula na escola e ele cria projetos que relacionem as matérias entre si. O que mais falta na escola é relacionar conteúdos, porque é tudo separado. Então, o filósofo, o professor de filosofia, porque tem esse raciocínio que eu citei, ele vai sentar na reunião de professor, ele vai pensar como ele vai criar projetos que interajam com os diversos conteúdos. Que projetos são esses? De filosofia, literalmente. Um autor de filosofia, alguém que ele escolha, um tema. E ele pode fazer isso trabalhando com concursos de redação, além das matérias, com shows de arte, entende? Então, para mim, o professor de filosofia na escola é aquele cara que eu falei um ou dois ou três, porque depende da escola, entende? Tem município que não tem nem professor de filosofia capaz de dar aula, entende? Porque não tem um curso. Então, tem muitas coisas. Então, claro, se você puder ter vários professores, melhor, porque a interação é melhor. Mas, numa escola pequenininha, um professor faz uma festa que você não tem ideia. Então, se a filosofia da educação, que é o que eu faço também, critica os conteúdos separados, por que eu vou dar mais um quadrado para a filosofia? Será que a filosofia, Pedro, cabe num quadrado de 50 minutos? Não. A filosofia, o professor chega lá e ele entra, sai, trabalha, discute. O professor de filosofia ele tem que pensar a escola junto com o pedagogo. Por exemplo, o pedagogo na escola, ele perdeu a função, porque o pedagogo é o cara que pensa a escola em relação à comunidade, em relação aos pais, em relação aos alunos, em relação aos professores. Não, o pedagogo virou o cara que fica vigiando o diário para ver se o professor está dando aula direito, entendeu? Em muitas escolas isso acontece. Então, precisamos de pensadores na escola, né? E o primeiro deles seria o professor de filosofia. Isso pode acontecer desde a educação infantil, porque esse professor de filosofia vai mostrar para o professor que aula de filosofia não é ensinar Platão para a criança, é ensinar aquilo que eu falei, propor exercícios de engrandecimento do pensamento, de si mesmo, do mundo, e valorizar a autoestima, sabe? Somos seres pensantes. E não essas porcarias que andam por aí fazendo besteira nesse Brasil. Jesus,